Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula de programação em VBA para Excel. Meu nome é Ricardo e hoje nós vamos falar sobre os principais operadores lógicos utilizados na programação. Estou aqui com o meu Excel aberto, vou criar uma nova pasta de trabalho em branco e vou dar um Alt F11 para acessar o ambiente de desenvolvimento. Agora eu vou inserir um módulo e nesse módulo nós vamos criar um procedimento através do qual a gente vai conseguir exemplificar o uso desses operadores. Eu vou criar aqui uma sub chamada operadores lógicos. E dentro dela eu vou declarar algumas variáveis. Então, vou declarar uma variável chamada A, outra chamada B e outra chamada C, todas de tipo inteiro. E vou declarar uma variável chamada R, que vai ser do tipo booleana, tá? Agora eu vou inicializar essas variáveis, ou seja, vou atribuir valores a essas variáveis. Então, A recebe 8, B recebe 10 e C recebe 12. E agora eu vou testar essas variáveis. Eu vou dizer o seguinte: R recebe uma comparação onde eu digo que A é maior do que B e B é maior do que C. Para finalizar, vou criar uma message box onde eu vou conseguir visualizar o valor da variável R. Então nessa linha a gente já consegue ver o uso do operador AND, que é um dos principais operadores lógicos utilizados na programação. E ele está fazendo aqui o papel de conjunção lógica. Ou seja, eu tenho duas expressões, tem essa expressão aqui e essa expressão, e eu estou comparando essas expressões. E o que essa avaliação que nós estamos fazendo aqui vai retornar dentro da variável R? Vai retornar um valor lógico que pode ser verdadeiro ou falso. O que vocês precisam entender com relação ao operador AND? Esse operador ele só vai retornar verdadeiro quando todas as expressões que estão sendo avaliadas forem verdadeiras. Tá? Então vamos dar um F5 aqui para a gente ver o que acontece. Observe aqui que ele retornou falso para a gente. Então vamos analisar o que está acontecendo. Estou dizendo aqui que A é maior do que B. A é maior do que B? Não. Essa afirmação aqui não é uma afirmação verdadeira. E B também não é maior do que C. Tá? Então vou tornar uma delas verdadeira. Eu vou dizer que A é menor do que B. Vamos executar. Continua dando false. Tá? Por que isso acontece? Porque eu ainda tenho uma operação que retorna falso. Então quando eu inverter aqui a avaliação da segunda operação, então aqui agora eu tenho duas expressões, ambas verdadeiras. Vou dar um F5. E agora sim, ele vai retornar verdadeiro para mim. Tá, ok? Além do operador AND, nós podemos utilizar o operador OR. Tá? Nesse caso, é um operador de disjunção lógica. Então, eu vou trocar aqui, usar o OR. E o que ele faz? Ele também vai retornar verdadeiro ou falso. Só que para que ele retorne verdadeiro, é necessário que apenas uma das instruções seja avaliada como verdadeira. Então, eu vou trocar aqui essa instrução. Então, aqui nesse caso, nessa primeira expressão, nós temos um valor falso, porque eu estou afirmando aqui que A é maior do que B e A não é maior do que B. Então, isso aqui tem que retornar falso. E essa aqui é uma instrução verdadeira, onde eu estou dizendo que B é menor do que C e, de fato, B é menor do que C. Então, eu tenho uma de cada, eu vou dar um F5. Então, observe nesse caso aqui que ele já traz o verdadeiro para a gente, tá? Então, o operador OR só vai retornar falso quando todas as instruções forem falsas. Se uma delas for verdadeira, ele já traz o verdadeiro para a gente. Agora vamos criar um exemplo mais sólido para que a gente consiga entender onde isso vai ser utilizado na prática. Vou criar aqui uma subrotina que vai fazer o seguinte. Ela vai usar dois parâmetros e através desses dois parâmetros ela vai dizer para a gente se a gente deve ou não comprar um carro, comprar um veículo. Quais são esses dois parâmetros? O primeiro parâmetro é o ano de fabricação. Então, a instrução vai avaliar se o carro é muito antigo ou não, atendendo a uma condição que a gente vai estabelecer, e também o estado de conservação do veículo. Vou criar ela aqui embaixo dessa sub aqui mesmo. Eu vou dar o nome de sub avalia carros. E vou declarar duas variáveis. Uma variável vai chamar ano e a outra vai chamar estado conservação. E todas elas vão ser de tipo inteiro. E a atribuição dessas variáveis vai ser da seguinte forma. Para o ano, eu vou ter uma input box com o texto informe o ano
de fabricação do veículo. E para o estado de conservação, eu vou ter uma input box com o seguinte texto: informe o estado de conservação. Aí eu vou colocar aqui 2 pontos, vou usar o operador de concatenação, que é o e-comercial, que a gente já conhece, e vou adicionar uma quebra de linha, tá? Eu acredito que eu já mencionei isso numa outra videoaula, mas é importante dar uma salientada nisso aqui. Como é que eu faço uma quebra de linha dentro de uma input box ou dentro de uma message box? Vou usar a instrução CHR e vou colocar o 13 aqui dentro, tá ok? Então, na verdade, essa instrução aqui, ó, deixa eu só voltar para vocês verem, ela faz o que? Ela vai pegar o código de um caractere e vai colocar esse código dentro da nossa programação. Então aqui dentro eu vou informar o código 13, que é o caractere necessário para fazer a quebra de linha, equivalente ao Enter aí, tá ok? Então adicionei uma quebra de linha aqui, vou colocar mais um e-comercial e vou colocar o texto. Para bom, vou novamente adicionar o operador de concatenação, mais uma quebra de linha, coloco aqui o e-comercial novamente, mais uma vez o texto, 2 para ruim. Vou fechar aqui a minha input box. Se a gente quiser, dá até para dar um F5 aqui já para visualizar, tá? Assim a gente já vê como é que vai ficar. Então F5 aqui, ano de fabricação, vou colocar aqui 2010. E olha só o que acontece aqui na input box, o texto fica com quebra de linha, tá? Então isso aqui já dá uma outra aparência para sua input box, né? Vou dar um cancelar aqui, vou dar um end e vou concluir aqui a nossa instrução. Então aqui eu vou usar a instrução if e o operador end vai permitir que eu avalie na mesma instrução mais de uma condição. Vou fazer da seguinte forma: eu vou dizer que se o ano for maior que 2014 e o estado de conservação for igual a 1, lembra lá que o 1 equivale a bom, o que vai acontecer? Se essas duas condições forem atendidas ao mesmo tempo, vai aparecer uma message box que vai dizer comprar. Caso contrário, uma message box que vai dizer o seguinte: não comprar. E vou finalizar a instrução com end if. Vamos testar. Vou dar um F5 e informar aqui o ano. Então vamos imaginar que o ano é 2010 e o estado de conservação é bom. Tá? O que vai aparecer? Não comprar. Por quê? Porque aqui na instrução eu fui bem claro. Ó. Ele só vai trazer o comprar se o ano for maior que 2014 e o estado de conservação igual a 1. Então não adianta eu ter um ano bom e o estado de conservação ser ruim, ou ter um estado de conservação bom e o ano ser ruim, porque ele não vai trazer o comprar, só se as duas condições forem atendidas simultaneamente. E aqui você pode colocar um número indefinido de instruções. Você pode usar o operador end várias vezes aqui, não tem problema nenhum. Tá? Vou fazer um novo teste aqui, vou dar um F5. Então vamos dizer que o ano é 2015 e o estado de conservação é bom. Vou colocar aqui o 1. Opa, esqueci de colocar aqui a instrução. Deixa eu colocar aqui, ó, 2015. 1 para bom. Aí sim ele vai retornar o comprar. Tá, ok? Agora, se eu trocar esse end aqui por um OR, tá? Vou colocar aqui, ó, OR. Então ele vai trazer o comprar para mim a partir do momento que uma dessas expressões aqui forem verdadeiras. Tá? Então eu só preciso ter o ano maior que 2014 ou estado de conservação igual a 1. Vamos fazer um teste aqui, ó. Então, vamos imaginar que é um carro antigo, é um carro do ano 2000. Porém o estado de conservação é bom. Então eu vou dar aqui um 1 e ele já traz o comprar. Tá legal? Então é importante que vocês montem esses exemplos aí. Dessa forma vocês vão assimilando todo o conceito de programação. Você vai desenvolvendo uma habilidade em criar os procedimentos no VBA. Tá legal?
Eu espero que essa aula tenha sido suficiente para esclarecer o funcionamento desses dois operadores e até a próxima aula.